E mais uma vez, nesta oitava da Páscoa, na manhã desta quinta-feira, vamos meditar, proclamar e meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que mais uma vez estamos aqui diante desta palavra, diante de Jesus ressuscitado com seu corpo glorioso. Não precisa mais agora de porta aberta para Jesus entrar. Jesus ressuscitado, como a gente vem dizendo, com seu corpo glorioso, ele entra onde estão os discípulos com as portas fechadas. Os discípulos estavam reunidos porque aqueles dois de ontem, do Evangelho de ontem, tinha acabado de chegar para encontrar os discípulos que estavam reunidos para contar, e exatamente estava contando tudo aquilo que aconteceu pelo caminho, naquele caminho de ida, naquele caminho de peregrinação rumo a Emaús. E diz o Evangelho, versículo 36, que ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e os saudou: "A paz esteja convosco." Que bom quando nós nos sentimos com medo,
apavorados, nos sentimos presos, com as portas fechadas. E Jesus vem com esta saudação, desejando aos seus discípulos que passavam por aquele momento de turbulência. E o que Jesus dirige a eles, estas palavras, esta saudação: a paz esteja convosco. Não é aquela paz que o mundo oferece, mas é uma paz que só pode vir do ressuscitado. Então, queridos ouvintes, desejo também a vocês que a paz do ressuscitado esteja na sua vida, esteja na sua casa, esteja na sua família, esteja presente naquelas pessoas que passam também por tribulações, que se sentem com medo de portas fechadas, na escuridão. Que a paz do Cristo ressuscitado esteja com vocês. Claro, não era para menos que os discípulos ficaram assustados mais ainda e até pensaram que fosse um fantasma. Por quê? Porque eles não conseguem reconhecer Jesus, porque Jesus agora está com seu corpo glorioso. Lembra na passagem, em outra passagem, quando Maria Madalena vai ao túmulo e que vê Jesus, mas pensava que fosse o jardineiro? Porque o corpo de Jesus glorioso não é mais reconhecido assim aos olhos da carne, mas aos olhos da fé. E Jesus então explica para os seus discípulos que é Ele mesmo, e a prova que o ressuscitado é o mesmo que foi crucificado é que Jesus mostra para eles as mãos feridas pelos cravos e os pés. E ainda quer partilhar o alimento, a importância da partilha do pão na Eucaristia, a importância de partilharmos o pão que é o próprio Jesus, o pão eucarístico. Então, ele quer partilhar também daquilo que eles têm para comer. Um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, os discípulos ofereceram a Jesus um pedaço de peixe assado. Fiquei pensando naquele peixe assadinho que os discípulos estavam comendo ali, pois a maioria era pescador, né? Então Jesus comeu ali diante deles, mas continua ensinando, e nesse ensinamento novo do ressuscitado, os discípulos como que abrem a inteligência. Mas não foi por eles mesmos, né? Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. E Jesus foi falando das Escrituras e eles foram entendendo. E Jesus, como sempre ensinando e testemunhando, e diz a eles também que deveria começar por Jerusalém, mas que nesta nova missão, nesta nova etapa pós-ressurreição, Jesus quer contar com o testemunho deles. Termina assim o Evangelho: vós sereis testemunhas de tudo isso. Queridos ouvintes, nós também precisamos entrar nesta dinâmica, acolher esta missão que o Senhor dá a cada um de nós. Talvez no lugar mais difícil de testemunhar tudo isso, a ressurreição, testemunhar Jesus, talvez seja a nossa família. Mas é lá que nós precisamos começar, na Jerusalém da nossa família.
na Jerusalém da nossa casa, quem sabe na nossa Jerusalém. Nós precisamos testemunhar a ressurreição. E o que nós aprendemos desse Evangelho, desta página do Evangelho de hoje? Jesus ressuscitado com seu corpo glorioso, Jesus que naquela aflição dos discípulos presos em casa e com muito medo, tentando imaginar um outro caminho que não fosse aquele do fracasso do seu mestre, que morreu, que foi crucificado e que foi sepultado, tentando pensar uma nova vida. E é neste momento que Jesus se põe no meio deles para dizer: a paz esteja com vocês. Vamos pedir ao Senhor no dia de hoje, e quem sabe quando encontrarmos alguém, se não tivermos a coragem de dizer a paz esteja com você, vamos pelo menos pensar no nosso coração, que às vezes a gente fica com vergonha, né, de dizer a paz esteja com você. Esta saudação que Jesus dirige aos discípulos no dia de hoje, a gente poderia dirigir também a quem a gente encontrar, mesmo da nossa família, né? A paz esteja com você. Para a gente lembrar de que Jesus, nos tempos difíceis da nossa vida, da nossa caminhada, Ele está presente e deseja a paz que vem dele. Que o Senhor nos conceda esta graça de estarmos em paz e sermos também portadores desta mesma paz, aqueles os quais vamos encontrar no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.